E hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante em nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre a palavra medo. O que significa a palavra medo? Por que nós temos medo? A palavra medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Ou seja, o medo aumenta o batimento cardíaco, aceleração da respiração e a contração muscular. Então são algumas características físicas perdão. São algumas características físicas, né, que ocorrem. Muitas pessoas têm medo, tem medo do futuro, tem medo do desemprego, tem medo da morte, tem medo tem medo de poderes de poderes espirituais do mal, ou seja, as potestades. Vai estar escrito lá em Gálatas, em Efésios, no capítulo 6, vai falar sobre as armaduras, e lá vai falar que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, uma batalha espiritual. Mas o assunto aqui é sobre medo, né? E então, medo, até medo de sofrer. Tem pessoas que têm medo de casar, tem pessoas que têm medo até mesmo de sair de um emprego, tem medo de não arrumar outro, né? Outro emprego. Tem pessoas que têm medo de quase tudo. Tem medo de terrorismo, tem medo de fazer um exame, e esse exame tem medo do resultado, de que vai dar aquele resultado do exame. E eu analisando um pouco, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, um estudo mental, né? E esse estudo, essa pesquisa sobre o transtorno de ansiedade, né? 21% das pessoas sofrem esse transtorno de ansiedade, ou seja, vive o tempo todo com medo de algumas coisas. E essas coisas foi as que eu falei agora: desemprego, medo até de casar, medo do terrorismo, medo de morrer, medo do futuro e medo de várias outras coisas, né? Mas o que eu quero trazer sobre esta palavra medo? Sabemos que nós temos às vezes muito medo, mas trazendo o que a Bíblia, o que Deus, o nosso Senhor, Ele fala sobre o medo. O que a Bíblia fala sobre medo? O que Deus fala sobre o medo? Ou seja, Deus, dentro da palavra, fala que o medo não é bom. O medo não é bom. O medo não é bom ser, ou seja, nós não
O medo não é bom. Nós ser dominado pelo medo. Então, quando nós passamos a ser dominado pelo medo, nós não, ou seja, muitas vezes a gente quer fazer um curso, algo, mas a gente coloca o medo, tem medo de fazer, de não dar certo. Às vezes a gente quer fazer, entrar numa faculdade, mas a gente tem medo de não dar certo, de não prosperar. Então sempre, então o medo, muito medo, por essa parte ele não é bom. Por essa parte ele nos atrapalha, na verdade. O medo dessa parte ele nos atrapalha, né? Mas o que a Bíblia nos ensina e o que Deus, e que a palavra de Deus na verdade nos ensina sobre o medo, o que ela pode trazer para nos dar força e confiança para que nós não venhamos ter medo, né? Tem pessoas que têm até medo de escuro, tem pessoas que têm medo de passar por debaixo de uma escada, que diz que é azar. Isso não tem nada a ver, isso é cultura, isso é coisas do homem. Tem pessoas que quando chega o dia de sexta-feira 13 tem medo de sair porque pode acontecer alguma coisa, né? Tem pessoas que tem medo de passar por frente de um gato preto, que vai dizer que é azar, vai acontecer alguma coisa. E antes de eu conhecer a Cristo, eu conhecer a palavra, eu tinha esse medo também. Eu tinha esse medo. Se eu visse um gato preto, eu dava a volta, eu arrodeava para outra rua, mas para não passar por frente dele. Por quê? Porque na minha mente, aquilo ali me trazia medo, que alguma coisa ia acontecer comigo. Mas na verdade era coisa da minha mente, era coisa do sistema, da cultura, do sistema. Então eu tinha medo disso ali. Mas após eu conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor, eu vi que eu descartei isso tudo, porque isso aí não tem nada a ver, né? Mas a Bíblia, o que Deus fala sobre sobre a palavra, ou seja, como nós devemos combater, como nós devemos, ao meio dessas coisas, nos ajudar. O que a palavra de Deus fala, ou seja, eu quero trazer aqui primeiro uma palavra que está do Evangelho de Mateus. Fala a memória, vou caçar aqui. Louvado é o nome de Jesus. Espero que essa mensagem vocês possam guardar no coração. Então vamos falar aqui um pouco sobre o medo, né? Só procurar aqui Mateus capítulo 8, o verso 31. Uma passagem bem conhecida. E nós vamos falar um pouco. Mateus 8, 31. Que fala assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Eles porém estavam dormindo. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande abundância. E aqueles homens se maravilharam, dizendo:
Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Adriano, mas o que é que tu quer dizer com essa palavra? O que eu quero falar aqui sobre esse texto, que no versículo 26, Jesus ele estava num barco. Então Jesus Jesus cansado, porque ele era 100% Deus e 100% homem, mas Jesus estava cansado de tanto curar, expulsar demônio. Então Jesus ali no barco vai se deitar. E lá em Lucas vai falar que ele usou um travesseiro, uma almofada, e colocou a sua cabeça e dormiu ali, né? E dormiu porque estava cansado também, né? De tanto curar. E ali a Bíblia vai dizer que no meio do mar, os discípulos, as ondas, o mar começou a se embravecer, o mar começou as ondas, né? As ondas começaram ali a cobrir aquele barco. A tempestade se levantou, levantou ali uma tempestade muito grande sobre aquele barco. E no versículo 26 vai dizer que, no versículo 25, na verdade, eles se aproximam-se, né? E ali eles acordam o mestre Jesus, eles acordam e dizem: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, no versículo 26, Jesus vai dizer: por que tem mais homens de pequena fé? Então Jesus perguntou a ele: por que vocês têm mais? Então veja que esses homens eles estavam com medo, eles estavam angustiados, eles estavam ali muito aflitos por causa daquela tempestade, né? E Jesus fala para eles: por que tem mais? Então por isso que hoje eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre medo. Então, a Bíblia, a primeira coisa que eu quero falar, trazer dentro do contexto, é que nós temos que evitar pensamentos negativos. Para que nós venhamos combater esse medo, nós precisamos nós precisamos evitar pensamentos negativos, precisamos confiar em Deus, ter fé também. Então esses são 3 princípios que nós precisamos evitar pensamentos negativos, não deixar nossa mente ocupada com coisas que vai nos trazer medo. Nós temos que estar focado